Muito bem, muito bem. Já me conecto direto com Patrícia Vasconcelos, que está nos Estados Unidos, está em Washington, aí na frente da Casa Branca. Patrícia, mais uma vez, obrigado pela generosidade aqui com a gente do Poder Expresso, com as informações que você traz para a gente. O que é que você nos conta, Patrícia, desse segundo dia, vamos dizer assim, da administração Trump? Segundo dia completo, né, Leonardo? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Muitas notícias, né? Ao mesmo tempo, paralelamente, muita coisa para dizer. Ele assinou muitas ordens executivas na segunda-feira de manhã e, enfim, os assuntos eles agora tomam corpo, começam a virar realidade, né? Uma dessas ordens executivas, como você bem disse, isso aconteceu a assinatura na segunda-feira à noite e agora o resultado a gente já vê, né, que é a interrupção da concessão de asilo para pessoas que já tinham esse processo aprovado, então pessoas que estavam no exterior. O Washington Post, o jornal americano Washington Post, publicou hoje a informação de que eles tiveram acesso a um e-mail do departamento americano responsável por esse setor e que havia uma orientação para que essa concessão realmente não mais acontecesse. E também informou que o Departamento de Justiça orientou investigar os funcionários que não colaborem para o projeto do Trump, né, de deportação de quem está aqui ilegalmente. Bem, Patrícia. Patrícia, vamos lá. Que maneira, a gente já sabe, quer dizer, ontem teve claramente ali uma reação dos estados. Qual é o sentimento que a gente pode ter a partir de agora? Eu estava conversando com algumas pessoas aqui no Brasil dizendo o seguinte: olha, cão que ladra muito acaba não mordendo. Até que ponto Trump pode, de fato, avançar não só no discurso, mas também nas ações? Qual é a impressão aí que analistas, que o próprio integrantes de governo ou da oposição têm tratado esse discurso do Trump? Alguns discursos são claramente mensagens representadas em ações. Por exemplo, a ordem executiva, né, que tira o direito da cidadania americana para filhos de mulheres que estão aqui nos Estados Unidos ilegalmente e o pai, né, não é americano, nem é cidadão, e também para mães que dão à luz aqui e estão com vistos temporários, é o caso de mulheres turistas, mulheres que vêm com visto de trabalho, enfim, isso não pode ser imediato porque é algo previsto na Constituição. Muitos estados, cerca de 18, já questionaram na Justiça, é preciso aprovação de 2/3 no Congresso para alterar a Constituição. Então, em relação a esse assunto, por exemplo, do direito à cidadania por nascimento, é uma mensagem clara que ele dá com a intenção de fazê-lo, mas colocar isso na prática é mais difícil. Em relação à deportação, cancelamento dos asilos, do status de asilo, isso já tem como fazer imediatamente, né? Não é uma questão que mexe com a Constituição americana, é uma determinação que partiu daqui, é uma ordem que depende realmente apenas de um ato do presidente, que ele já cumpriu, já fez, assim como ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Então, são atos reais, com implicâncias na vida real, uma implicância automática, né? Consequências imediatas. Agora é preciso ver como a sociedade americana vai se articular em relação à prisão e identificação dessas pessoas que não estão aqui ilegalmente. Ele autorizou também que buscas sejam feitas em locais até então considerados, né, protegidos, como igrejas, escolas e hospitais também. Bem, Patrícia, a gente tem um trecho aqui, eu vou pedir para o João, que está aqui nas operações técnicas, colocar, que é esse sermão, em sermão, a bispa pedindo a Trump misericórdia com a população imigrante e LGBT+, nos Estados Unidos. É a Marianne Edgar Budi. Vamos lá para a declaração dela, por favor, na frente do Trump, inclusive, né? Millions have put their trust in you.
And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Patrícia, o que mais me impressiona nesse discurso dessa bispa é como foi muito bem escrito, ela claramente estava lendo, e a tranquilidade dela ler ali. Trump muito claramente, muito contrariado ali com aquele discurso, depois exigiu desculpas da bispa que pediu misericórdia, né? Justamente esse trecho aí que a gente colocou. Como é que isso repercutiu aí nos Estados Unidos, Patrícia? E existe alguma chance de escalada ainda em relação a esse episódio, a esse tema? Ou como as estão esperando? O Trump exige desculpas, mas como é que funciona? Qual a tua análise em relação a esse discurso, que não foi um discurso qualquer, todos os jornais, TVs acabaram mostrando, e muito claramente de um presidente recém-empossado, completamente contrariado ali com aquele discurso tão bem elaborado pela bispa, não? Enfim, claramente nem o presidente, nem a primeira-dama ou o vice-presidente esperavam, né? É uma tradição que o presidente recém-possado atenda, né, uma missa no dia seguinte, e claramente mostrou desconforto. J.D. Vance mostrou um desconforto maior, né? E o Trump exigiu, na verdade, um pedido de desculpas, e se referiu a ela como, né, ele disse que ela não é uma representante da igreja, mas é uma radical de esquerda, né, uma militante, e exigiu desculpas. Então, isso aconteceu na terça-feira e ainda repercute por aqui. Patrícia, vamos lá. Trump também ameaçou, acho que é um tema também que aí, sua capacidade de análise também geopolítica, essa questão de impor sanções à Rússia, caso Putin não encerre a guerra na Ucrânia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois a gente vai colocar o post do Trump. Eu vou ler aqui mais ou menos o que ele falou em relação à Rússia, mas eu já começo aqui com a tua própria análise em relação dessas declarações do Trump. Tá aí, o João já colocou aqui, eu vou ler aqui, né, para facilitar a vida de quem está nos assistindo, depois a Patrícia comenta. O que é que o Trump disse? Ele fala o seguinte: não estou querendo machucar a Rússia, amo o povo russo e sempre tive um ótimo relacionamento com o presidente Putin, e isso apesar da farsa da esquerda radical, Rússia, Rússia, Rússia. Dito isso, farei um grande favor à Rússia, cuja economia está falhando, e ao presidente Putin. Acertem agora e parem com essa guerra ridícula. Só vai piorar se não fizermos um acordo, e logo não terei outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções em qualquer coisa vendida pela Rússia aos Estados Unidos e vários outros países participantes. Vamos acabar com essa guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Nesse caso, Patrícia, claramente o Trump está se colocando aí como jogador mais importante, como protagonista aí desse cenário. Talvez nem mesmo diante, e aí também queria para comparação disso, durante a campanha ele tenha sido tão enfático, talvez ao tomar posse e ao se empoderar, isso acabou levando ele a um discurso muito mais efetivo e, de certa forma, coloca ali
uma questão a ser resolvida de imediato. O que te parece, Patrícia? Ele prometeu na campanha acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele disse que faria isso antes mesmo de chegar aqui à Casa Branca. É uma questão mais complexa, né, do que parece. A intenção realmente do atual presidente de que isso aconteça, e ele joga com as armas que tem nesse momento, né? Então ele fala diretamente ao Putin. Ele no começo, inclusive, disse que tem uma boa relação com Vladimir Putin, reconhece que os Estados Unidos, né, são agradecidos à Rússia do que fez a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, mas diz que apesar disso e da boa relação que ele tem com o presidente russo, é hora da guerra, e disse que há duas maneiras para que isso aconteça: um jeito bom e um jeito ruim, né? O jeito bom seria acabar de uma vez, e o ruim seria o governo Trump impor mais sanções e também aplicar taxas mais altas nos produtos que são exportados, que chegam aqui nos Estados Unidos. Deu um ultimato dizendo que muitas pessoas já morreram e que isso realmente tem que acabar. Então ele deu o recado, né, da forma que ele normalmente costuma fazer, usando as suas redes sociais. Isso gera notícia no mundo inteiro. É preciso saber se ele terá o poder de persuasão suficiente para convencer o Putin a fazer, né, o que ele realmente deseja. Essa é a última questão aí. A Patrícia tem aí também as tarefas dela para o SBT Brasil, mas eu te pergunto o seguinte, Patrícia: quais os próximos passos, que esperar dessas últimas 48 horas úteis dessa semana tão intensa aí nos Estados Unidos? Bom, olha, eu vou te falar, está muito intenso mesmo. Além do ritmo, do volume de informações que a gente já esperava, né? Já sabíamos que esses decretos viriam. Tem também a temperatura baixíssima, tá entre -8 e -10 graus Celsius, muito frio por aqui. Tem neve ainda no chão, ali atrás o gramado está liberado, mas é isso, né? Então, as ações que o presidente prometeu e disse, o presidente americano prometeu e disse na campanha, já são realidade, e a dúvida agora é como isso vai ser implementado e a rapidez com que isso vai ser implementado no dia a dia das pessoas aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca já antecipou um pouquinho como vai ser a agenda do presidente para os próximos dias. Está prevista uma viagem para Los Angeles. A cidade ainda, né, enfrenta os incêndios que começaram há algumas semanas, então está prevista uma viagem do Donald Trump para lá. Patrícia Vasconcelos, sempre com muita informação, sempre com muita gentileza. Patrícia, forte abraço para você, um bom trabalho e até a próxima. Obrigada, um abraço. Pessoal, a gente vai continuar com esse tema de imigração. A gente tem aqui uma entrevista com Vinícius Bicalho, advogado de imigração, licenciado nos Estados Unidos, mestre em Direito pela Universidade do Sul da Califórnia e integrante da Associação Americana de Advogados de Imigração. Vinícius, muito obrigado aqui pela presença. Queria te perguntar o seguinte: qual o cenário da imigração nos Estados Unidos a partir dessas primeiras horas da nova administração Donald Trump? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui com você. Eu compartilho do discurso da Patrícia. Desde a posse do presidente Trump, todos nós temos trabalhado muito, tendo em vista o volume enorme de ordens executivas e a apreensão que existe na população para conseguir identificar o que era discurso de campanha e o que será práticas efetivas de governo a partir de agora. Muito bem, vamos lá. Qual a expectativa de vocês, Vinícius, efetivamente em relação do discurso à prática do Donald Trump, considerando aí que tem uma questão, né, jurídica, inclusive dos próprios estados aí em relação às próprias medidas do Donald Trump? O que é que se pode se tornar efetivamente prático, real no discurso do Trump,
e o que é que vai ter uma disputa jurídica aí que talvez não se viabilize do ponto de vista, por mais que possa existir, e é claro que se o Trump está falando, deve-se acreditar que ele está querendo avançar nesses temas, mas o que é que pode ser que ele não consiga por uma questão de entraves jurídicos? O que nós vemos de forma clara, Léo, é que o Trump, ele sinaliza que ele tentará, com todas as forças, repelir a imigração ilegal. As executivas que o presidente Trump fez, a que a gente vê com maior restrição é o fim da cidadania para os filhos de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos e pessoas que tenham vistos temporários, como estudo e turismo. Essa ordem executiva, ela cria um grande problema jurídico, porque no ápice da popularidade, no dia 1, o presidente Trump, ele finaliza um entendimento que é mais do que centenário nos Estados Unidos. O direito da cidadania, através, a gente chama de ius solis, que é o direito do solo, é consagrado pela 14ª emenda da Constituição americana, que é de 1868. Desde essa época, toda pessoa que nasce nos Estados Unidos tem, inquestionavelmente, a cidadania americana. E ele faz um decreto instituindo que ele entre em vigor em 30 dias, fazendo com que as pessoas que nasçam dentro dos Estados Unidos terão que verificar status migratório dos pais para saber se são cidadãos ou não do país. O grande questionamento é que qualquer alteração a uma emenda constitucional ou ao texto constitucional deve ser feito através de uma emenda à Constituição, uma nova emenda. Ele não poderia, através de uma ordem executiva, que é uma espécie de decreto, uma medida unilateral, apenas pelo lado dele, fazer a mudança desse entendimento, como eu disse, que é mais do que secular. Obviamente, existe um receio da população, tendo em vista que Donald Trump ele tem a maioria na Suprema Corte e a maioria também no Legislativo. Contudo, um ponto que é muito importante de ser frisado é que decisões sobre temas tradicionais normalmente não encontram adesão completa dos partidos, seja republicano, seja democrata. Por essa razão, o entendimento majoritário no mundo jurídico aqui nos Estados Unidos é que Donald Trump terá muita dificuldade para fazer valer essa ordem executiva que trata da cidadania americana para os filhos de pessoas indocumentadas. Nisso, você que tem uma experiência muito grande, inclusive do ponto de vista de termômetro, de medir aí a temperatura da própria população norte-americana, é claro que a população norte-americana apoiou majoritariamente o Trump, uma vitória inquestionável, né? Muito claramente os democratas não conseguiram se impor nessa eleição, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem toda uma construção de vários elementos, né? de vários elementos de discursos em várias áreas. Não foi só pela imigração que o Trump ganha a eleição, e não estou desconsiderando que ela não tenha sido importante em determinados momentos, até porque isso é um movimento também em determinados países europeus. Mas eu vou pedir para o João para colocar de novo o trecho da bispa falando sobre a questão dos pedindo ali clemência, atenção do Trump com a comunidade, com minorias, e principalmente no caso dos imigrantes. Eu queria uma avaliação da tua parte em relação a como é esse sentimento entre o americano médio, aquele americano que não está nem polarizado para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda. João, vamos repetir aqui a declaração da bispa, por favor. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops,
and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Vamos lá, Vinícius, até que ponto esse tipo de discurso, esse tipo de constrangimento ali para o presidente, para o novo presidente norte-americano, ele pode, de alguma forma, frear essas medidas, ou isso, na sua avaliação, não tem relevância para o ímpeto de Trump em relação a essas medidas? Eu não acredito que isso vá frear o ímpeto do presidente Trump. Nós não podemos esquecer a motivação da eleição dele. Nós tivemos uma gestão democrata, principalmente no que tange o tema imigração, que foi o tópico do discurso, que, inegavelmente, fracassou. Tanto que o presidente Biden, ao final do governo, bate recordes de deportação, tentando melhorar os dados estatísticos. E o presidente Trump, ele é uma resposta do sentimento do americano médio. E as pesquisas indicam que 75% dos americanos são favoráveis à imigração. Só que os americanos são favoráveis à imigração dentro dos limites da lei. E a gente teve no último ano fiscal, o ano fiscal aqui nos Estados Unidos, ele começa 1º de outubro e termina em 30 de setembro, uma entrada de 2.050.000 imigrantes ilegais pela fronteira sul. O que demonstra que o controle que era feito pela gestão anterior não foi efetivo. Isso traz alguns efeitos colaterais. Quando o presidente Trump ele fala na deportação em massa, tem alguns pontos que devem ser frisados, tendo em vista que há algumas diferenças, até do entendimento no Brasil. O primeiro ponto é que, nos Estados Unidos, você não pode parar uma pessoa na rua e perguntar o status migratório ou pedir identidade e documentos, como a polícia pode fazer no Brasil. Para que você seja abordado por uma autoridade policial, tem que existir uma coisa chamada provável causa. O que é isso? Você precisa ter transgredido uma lei ou ser suspeito de alguma coisa. Por exemplo, um criminoso assassinou alguém e veste uma camisa vermelha. Se tiver alguém de camisa vermelha, essa pessoa pode ser abordada. Então, quando ele acaba com a proteção às escolas, hospitais, templos religiosos, ele não permite que tenha operações ali. Ele faz com que, se tiver alguém suspeito, essa pessoa não possa se proteger nesses locais. Então, dentro desse cenário, a população ela concedeu ao presidente Trump um mandato para que ele tente regular a imigração. O grande problema, Léo, é que o presidente Trump ele é completamente hostil e tem uma enorme verborragia. E a grande dúvida que existe hoje na sociedade americana é se o presidente Trump vai regular o sistema imigratório como a maior parte da população deseja ou se ele vai ultrapassar esses limites. Obviamente que no dia 1º do mandato dele, ele já demonstra alguns atos que causam uma certa desconfiança, como a revogação da cidadania para os filhos de pessoas que não estão com a documentação de residência regular. Agora, eu confio muito nas instituições americanas, tanto na Suprema Corte quanto no Legislativo, porque eu vejo que temas polêmicos, eles não têm a adesão partidária imediata. Existe uma avaliação mais independente dos membros do Legislativo e até mesmo do Judiciário, sem que se filie quase como uma torcida de futebol. Então, eu, nesse momento, repouso a minha confiança que o Judiciário e o Legislativo evitarão esses assuntos. Muito bem. Agradeço muito aqui ao Vinícius Bicalho pelos esclarecimentos. Você, claramente aqui, é importante a gente dizer para a audiência o seguinte. A gente traz aqui no Poder Expresso pessoas que, independentemente do trabalho, da forma como trabalham, trazem informações precisas
sobre determinados cenários. A gente vê um comprometimento do Vinícius Bicalho em relação a essa questão da imigração, né, muito claramente, mas ao mesmo tempo tem uma análise efetiva sobre a questão do cenário norte-americano. Por quê? Compromisso da gente aqui do SBT News, do Poder Expresso, com as informações precisas e com termômetro em relação à política, não só nacional, mas também internacional. Vinícius, muito obrigado aqui por me ajudar a trazer esse tema aqui no programa do Poder Expresso. A gente vai continuar falando sobre esse tema e você já está convidado a trazer as informações. Um forte abraço para você, um bom trabalho. Um abraço, Léo, um abraço aos nossos telespectadores e todo o time do SBT News.